Oi, amiga. Oi, amiga, feliz ano novo! Novo! Se você ouvir algum barulho, alguma gritaria, é a Eva, que Tá tá bom. jogando a pumba, mas é isso. E aí? Ami- Amiga, hoje eu já acordei chocada. Segundo dia do ano eu tô chocada. O O quê? cantor Gustavo Lima disse que tá colocando o nome à disposição para se candidatar à presidência em 2026. Você chegou a ver isso, não? E Gustavo Lima e você. Tchê, tchererê, tchê, tchê, tchererê, tchê, tchê. Ele mesmo, né, que foi investigado por lavagem de dinheiro nas bets Sim. recentemente, já estava envolvido em escândalo, e agora é mais um pontinho para esse cenário de 2026 que já está desenhado, né? O que você pode me explicar disso? Porque é muita gente É muita gente, participando. né? O legal de eleição é isso, né? Sempre aparece, política é nuvem, cada vez que você olha tá de um jeito, mas sempre aparecem essas coisas para embananar. Mas qual era o cenário até agora, né? Assim, estamos ainda em 2025, a eleição é 2026. É normal que 2 anos antes essas negociações comecem, porque em abril do ano que vem todo mundo tem que estar afiliado ao partido pelo qual vai concorrer. Então, por isso começam agora essas negociações, né? E o que é o cenário para 2026 hoje? Assim, os grandes candidatos, né? Alguém da esquerda, hoje quem está sentado nesse banco é o Lula, então vamos ver se será ele mesmo, até porque ele não construiu um sucessor, a gente falou disso num quadro passado. E do lado da direita, visto que o Bolsonaro está inelegível, tem 5 governadores aí na corrida, né? O Tarcísio de São Paulo, que acho que sai na frente de todo mundo, porque São Paulo é o maior colégio eleitoral. Tem o Caiado de Goiás, que já foi candidato à presidência em 89, montado num cavalo branco e não pode se reeleger, né? Já foi governador 2 vezes, já tem mais de 70 anos, então é meio aquele agora ou nunca, ele sempre quis ser presidente. O Ratinho Júnior do Paraná, Zema de Minas e Eduardo Leite no Rio Grande do Sul. De todos eles já estão reeleitos governadores, então eles não podem mais se eleger governador. Então, naturalmente, um próximo passo é se candidatar à presidência. Qual é a dificuldade? Menos o Tarcísio, né, Menos amiga? o Tarcísio, menos o Tarcísio. O Tarcísio pode se candidatar mais uma vez ao governo. Inclusive, é o que ele tem dito que vai fazer. A Eva gritando vai. Mas, qual é a questão do Tarcísio? Ele é o único que pode se candidatar mais uma vez a governador e ele é o único que está dizendo que não vai se candidatar à presidência. Mas será mesmo? Ou ele é uma cena ao Bolsonaro, que o Bolsonaro está ignorando que é inelegível, né? Falando por aí que vai ser candidato. E o Tarcísio transita entre esses dois mundos, né? O bolsonarismo e essa direita, nem sei mais como chamar, direita que come com garfo e faca já não é, né? Porque eles também de vez em quando se metem a mão ali na lama. E apoiam tentativa de golpe, passam pano Exato. para tentativa de golpe, né? Então, essa direita que uns anos atrás era a direita oficial, não oficial não, mas principal, né? Então o Tarcísio transita por esses dois lados e ele não vai se indispor com o Bolsonaro, então talvez por isso ele esteja dizendo que não vai ser o candidato, né? E até Os para se outros, proteger um pouco, talvez também, né, amiga? Porque quando você se lança candidato com tanta antecedência, seus adversários já começam a levantar seus dossiês, já atacar sim. você publicamente também é uma forma de se proteger, assim, né? E os outros 4, eles são populares nos estados, mas é muito difícil eles conseguirem nacionalizar o próprio nome, né? Então, eles têm essa questão. Claro que mais de um pode se candidatar, não é que eles têm que chegar num candidato único, mas acho que uma estratégia da direita seria chegar com um candidato único forte lá, né? Mas aí é o que você falou. De repente, eu fui outro dia num debate do Celso Rocha de Barros com o André Singer, e eles estavam falando muito disso, né? Também da dificuldade da esquerda de encontrar um novo discurso, dessa direita de se organizar e ter um candidato único, e a incerteza de se vai aparecer um Pablo Marçal, que foi aqui a candidato a prefeito de São Paulo, que é esse outsider que de repente quase chega lá. E aí a gente chega hoje com o Gustavo Lima e você, tchererê, tchê. Me fala Exato. o que você achou disso. Amiga, eu acho que é bem isso que você está falando e que eles estavam falando no debate.
as incertezas abrem espaço, né? E política não deixa espaço, os espaços são ocupados muito rapidamente. Mas eu também acho que tem um sentimento de cansaço da população com essa política tradicional primeiro, depois com essa disputa de direita e esquerda que ninguém mais aguenta falar disso. E aí qualquer pessoa que apareça com alguma projeção, né? Claro que não é qualquer pessoa literalmente, mas com alguma projeção que tenta encaixar um discurso aí, pode dar certo. Vamos lembrar, o Trump em 2016 nos Estados Unidos foi eleito como outsider mesmo. Ele não era político, ele era um empresário com várias práticas questionáveis, inclusive dentro do mundo empresarial, né? E ele ganhou a eleição, nem ele acreditava que ele ganharia. E foi por conta desse sentimento das pessoas que não aguentavam mais os dois partidos oficiais dos Estados Unidos, democrata e republicano, brigando ali com entregas tradicionais, discurso tradicional, né? Digamos assim. O Bolsonaro não era outsider, amiga, por mais... você sabe mais do que ninguém, né? O cara tava lá quase 30 anos no Congresso, falando que era outsider, mas enfim, ganhou a eleição por outros também motivos. Mas o Gustavo Lima e você, Tchererê Tchê, ele vem de uma investigação das Bets, né? O Ministério Público arquivou a investigação contra ele, disse que não tem prova suficiente contra ele, mas ele estava sendo investigado por lavagem de dinheiro. Ele não é filiado em nenhum partido, mas ele vem com o discurso: vou procurar um partido. Não sou de esquerda nem de direita, as pessoas estão cansadas disso, ele já está abordando isso, né? Sou de origem humilde, eu sei o que o povo precisa, eu sei o que o povo passa, sou empreendedor, sei fazer dar certo, que foi o que o Marçal falou bastante na campanha em São Paulo, e ele também fala para o público do agro ali, né, que é um pilar importantíssimo das eleições, né, como a gente sabe, mexe muito com voto no Congresso, inclusive, a bancada do agro. Eu nem sei se essa candidatura do Gustavo Lima e você, Tchererê Tchê, vai decolar, mas o que eu tô dizendo ele sabe, já parece exatamente o discurso que encaixa, né? Então parece que tá fácil reproduzir agora, inclusive esses aventureiros, não é? Sim, total. O que me incomoda, assim, vivemos numa democracia, ele quer ser candidato, ele pode ser candidato. O que mais me aflige nesse discurso, nessa coisa de Luciano Huck, serei candidato, Gustavo Lima, serei candidato, sempre aparece alguém assim. Que a gente não sai dessa coisa do personalismo, que você vai elegendo um cara que não tem projeto, que não tem experiência política, não tem experiência administrativa, não sabe lidar com o Congresso, o que Bolsonaro, né, aprendeu na marra no começo. Ali, lembra que o Paulo Guedes não sabia nem como era feito um orçamento, ele achava que o Congresso fazia um, ele fazia outro. Isso tudo emperra o funcionamento do governo, você não conhecer a máquina pública, e aí você achar que o que falta é vontade. Eu vou chegar lá e vou fazer. Não é assim, não é assim. Existe uma burocracia política, parte dela é inútil, mas parte dela é importante, porque as coisas precisam ter processo, as coisas precisam ter pesos e contrapesos. Então, essa coisa do vou chegar lá, fazer e acontecer, não vai chegar e acontecer, mas muita gente vota nisso, porque está todo mundo meio cansado, e o cansaço não quero aprender, ler, me informar e participar do debate. É tipo, por favor, alguém entre lá e resolva, né? Exato. Então, eu acho que é o pior, mas como você falou, né? Tem que ver se ele vai conseguir apoio de partidos, porque assim, como funciona a eleição, que a gente sabe muito bem, né? Quem elege mais prefeitos consegue eleger o governador e vice-versa. Você tem a máquina do Estado, você consegue mandar dinheiro para os prefeitos. Quem elege mais prefeitos consegue eleger mais deputados federais. Então, os deputados federais dominam o Congresso e vão pautar o funcionamento do governo, e assim a roda gira, né? Então, você tem que entender também se os partidos estão a fim de ter um candidato como o Gustavo Lima, ou se os partidos querem ter alguém ali dentro, né, do controle deles para continuar fazendo essa roda girar. Tem essa coisa. No caso do Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto sequestrou o governo, né? Assim, e o Lira, e o Davi Alcolumbre. Então, tem que entender também que não é só de popularidade que se elege um presidente, né? Exato. Complexo, amiga. Ainda bem que a gente tem 1 ano e 8 meses para isso. Mas tem uma última coisa. Esse vai ser o mais longo que a gente já fez, mas tudo bem, assistam. Assinem um canal, compartilhem. Esse discurso que você está falando do Gustavo Lima, que
conversa com o Brasil hoje, do empreendedorismo, do agro, o mundo evangélico, ele circula nessas 3 áreas assim muito bem, e é o que nessa palestra que eu comentei que eu fui, o Celso falava, né, Celso Casco de Bala, falava que a esquerda precisa olhar para isso para se reencontrar, né? Claro. No sentido dos trabalhadores sem trabalhadores, as pessoas hoje são ou precarizadas ou se consideram empreendedoras. Então, né, todo MEI é empreendedor. Então, como é que você conversa com essas pessoas? Como é que você conversa, não é fazer um discurso religioso, mas na chave religiosa da autoajuda? Como é que você tira essa elite intelectual progressista, esse ranço que eles têm do agro, sem entender que isso hoje é a maioria do Brasil? Então, assim, você tem razão, ele está com um discurso aí redondo, encaixado, mas tem que ver com lente de contato nos dentes. Encaixado e com lentes completas, branco, nível... Como é o nome daquele chiclete? Trident. Não. Não, é Mentos? Não, é... Mentex. Mentex. Um presidente com discurso e dentes de Mentex. Tá bom, amiga. Beijo, amiga. Oi? Esse ficou gigante.